Oiê! Hoje eu queria te falar sobre o inferno que foi a temporada de 2025 do Jorge Martin. Jorge Martin chegou em 2025 como campeão mundial, né? Ele venceu em 2024 pela Pramac, tinha mudado de equipe, foi para a Aprilia no seu primeiro ano em 2025 e sofreu uma queda logo nos testes. E uma queda terrível, assim, né? Já começou a temporada muito mal. E terminou a temporada com apenas 34 pontos, menos 511 pontos de diferença do Marc Marques, que foi campeão mundial. Foi um péssimo ano, tanto de lesões quanto com a equipe nova, né? Porque era o seu primeiro ano com a Aprilia. Perdeu a oportunidade de renovar contrato, enfim, foi um péssimo ano para ele. E agora, em 2026, que a gente está conseguindo ver a melhora e recuperação que ele teve. E lembrando que ele teve uma temporada muito boa em 2024, ele teve uma disputa muito intensa com o Pecco Bagnaia, ganhou ali nos últimos minutos de 2024, foi realmente Pecco estando numa equipe de fábrica, a Ducati, a melhor moto do grid atual, e perdeu para o Jorge Martin numa equipe satélite. Enfim, foi aí também, eu acho que o declínio do Pecco Bagnaia e o Jorge Martin, né, teve esse resultado muito magnífico mesmo. Venceu uma Ducati numa equipe satélite foi realmente algo para mostrar o nível de piloto que o Jorge Martin é mesmo. E a queda dele foi no teste de pré-temporada na Malásia. Teve esse processo de adaptação com a Aprilia, foi um pouco difícil. A do Bezzecchi também foi, mas felizmente o Bezzecchi não sofreu nenhuma lesão. E o Jorge, ele lesionou a mão esquerda, o punho esquerdo, né? Então ele teve que ficar semanas fora do campeonato, e aí já começou a desandar toda a temporada dele. Os médicos liberaram ele para correr no primeiro GP do ano em Tailândia, mas ele teve outra queda, outra lesão no punho esquerdo e teve que fazer outra cirurgia no braço esquerdo. Então foram 2 cirurgias em tipo, menos de um mês. Ele voltou no GP de Qatar, né? Ele ficou o que 3 corridas fora. Voltou no GP do Qatar e aí caiu novamente, mas dessa vez foi mais grave do que antes. Ele que refraturou 11 costelas, deu epenema pulmonar, enfim, foi bem caótico. Ele ficou. Essa foi a pior lesão que ele teve, assim mesmo, na temporada. Ele teve que ficar internado, teve que fazer cirurgia, ele foi internado. Enfim, foi um processo bem. E eu imagino que bem doloroso, né? Fraturar 11 costelas foi assim. Primeira vez que eu cheguei a ver isso, né? Acompanhar isso em uma temporada. This is not a sight we wanted to see at all. It's a painful return to Grand Prix action for the world champion. This is a real tough fast crash. Ele ficou 8 GP sem competir, quase 3 meses sem ir em uma corrida, voltou da República Tcheca, mas aí a gente já conseguia ver que ele estava bem mais debilitado, não era alguém que ia conseguir defender o título que ele lutou tanto em 2024, então dava para ver que ele estava bem fraco, dava para ver que ele estava se esforçando muito para estar ali presente. Lutou no GP da República Tcheca e teve um bom resultado no GP da Hungria, ficando em 4º lugar, mas aí tudo desandou no GP do Japão, que ele sofreu outra queda e não só caiu sozinho, mas dessa vez ainda levou o parceiro de equipe dele, que foi o Marc Bezzecchi, e fraturou o ombro de novo. Japan in the sprint. Martin and Marco Bezzecchi has gone down really hard. Então, foi um acúmulo de 4 lesões muito graves. Ele acumulou apenas 34 pontos na temporada toda, terminou em 21º lugar dos 22 pilotos. Dos 22 GPs, ele correu apenas 8. E, assim, dos que ele correu, nem todos ele terminou, né? Porque ele teve quedas. E o mental de um piloto, assim, né? Saiu até um mini documentário que o canal do YouTube da MotoGP posta sempre falando sobre essa visão do Martin, mas que ele falou nessas entrevistas que ele realmente ficou com muito medo, né? Se você sair de um campeonato que você fica em primeiro lugar e no outro você termina em 21º, com quedas muito fortes e com uma péssima temporada, ele disse que realmente ficou com medo, né? Tanto da moto, quanto de voltar a pilotar, de tudo. Então, foi um momento bem conturbado para o Martin, que você via que ele visivelmente estava, assim, apreensivo, nervoso, fraco nesse sentido de, né, fisicamente, estava bem lesionado mesmo. Mas mesmo assim ele voltou, tanto que ele, no meio de todas essas quedas, no meio de todos esses problemas, ele ainda teve uma punição, né, por causa do incidente que ele teve com o Bezzecchi na do Japão, e aí ele voltou na da Valência só para pagar a punição dele e não levar para 2026, né, então ele correu, tipo, 10 voltas e voltou pro box, né, acho que ninguém da equipe também queria forçar ele mais do que ali o necessário, foi simplesmente para
cumprir a penalidade e ir embora. E o Jorge Lorenzo até falou, né, sobre essa temporada de 2025 do Martin, falou que foi bem azarada, mas que era preocupante justamente porque esses pilotos de alto nível, assim, eles vivem de ritmo e de confiança e de resultado. Em 2025 ele não teve nada disso. Então, estava até nervoso para ver como que seria esse processo do Jorge Martin de se recuperar como piloto mesmo, de conseguir mostrar seu potencial. E até então, em 2026, ele tá entregando sim uma boa temporada. Eu gosto muito do Martin e estou muito feliz de ver ele novamente em pódios, novamente entregando um bom resultado. Ele não vai ter contrato renovado com a Aprilia, então isso já tá fora de cogitação. Mas é bom ver ele voltando em pódio. Ele ganhou a sprint de Austin, ficou em segundo lugar na corrida de domingo, está no segundo lugar no campeonato. Então é bom ver ele se adaptando bem à Aprilia, voltando a estar forte no campeonato. E acho que ele pode ser bem competitivo essa temporada, se nenhuma lesão acontecer. Então espero que se mantenha assim saudável. Acho que é muita cirurgia em um único ano e isso abala a confiança e a autoestima de qualquer piloto. E no Brasil também, né? Ele ficou em terceiro lugar na da sprint e em segundo lugar na corrida de domingo. Então ele vem mostrando, né, 4 pódios nos últimos 2 finais de semana. É bem impressionante. E me conta aqui nos comentários se você acompanhou essa temporada de 2025 do Jorge Martin e qual é a sua expectativa para Jorge Martin em 2026.